receber Ele. E ao redor do mundo, onde nós passamos, nós conhecemos fabricadores de história. Jovens que não se intimidam, jovens que não se prendem, jovens que não estão nem aí com reputação, jovens que estão a fim de levantar um trono de adoração. E você é um jovem nessa cidade, na minha cidade. E por isso que Deus colocou no meu coração, já no primeiro instante desse ministério, de chamar você aqui. E eu creio naquilo que Deus tem colocado em sua vida, eu creio na integridade que há no seu caráter, eu creio na palavra fresca, na palavra revelada e no Espírito Santo, na verdade, sobre você. Por isso, essa manhã é tua, deixa Deus te usar, deixa vir o pão fresco. Nós amamos pão fresco. Por mais que Ele exorte, que Ele console, que Ele discipline, mas esse é o lugar onde nós queremos ouvir aquilo que talvez muitos não têm coragem de pregar. É um lugar onde o papo é reto, é um lugar onde a palavra é pregada pela palavra e não pela opinião. Amém? Amém. Fique bem à vontade, vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia a todos. Um privilégio muito grande estar aqui com vocês essa manhã e estar estudando um pouquinho da palavra de Deus, aprendendo do Senhor. Eu fiquei muito feliz de ver esse movimento santo nesse lugar, esse shopping já cheio pela manhã, é o povo de Deus chegando. Eu fui ali procurando onde que era, e os guardas, não, tá indo na igreja, Deus te abençoe, eu vigia ali, né, pode entrar. E eu cheguei aqui nesse telão grande, o pessoal cantando, adorando, falei, glória a Deus. Esse aqui vai ser um instrumento, eu tenho certeza, esse movimento aqui para alcançar muitos jovens para Jesus. Amém? Amém? Antes de começar a pregar a palavra, eu quero que você estenda as suas duas mãos para o céu, faça uma declaração de fé junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Jesus, eu te dou liberdade para falar comigo, para mexer na minha vida, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus é bom. Diga para o irmão que está do teu lado: Deus vai falar contigo hoje, cara. Aleluia. Hoje eu queria te convidar a sentar-se à mesa do rei. E eu gostaria que você que trouxe Bíblia, abrisse a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, ou acompanhasse com a gente aqui, versículo 1 em diante, esse texto da palavra de Deus. Quem achou aí, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Beleza, irmão? Traga a Bíblia, você é visitante, você está perdoado, mas pega a cola com o irmão que está do lado, ou aqui com a gente no telão. Diz assim a palavra, eu vou ler, não sei se é a mesma versão, mas vamos embora. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu Senhor. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da tua palavra. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Existe um compêndio no livro de 2 Samuel, poderia se chamar As Histórias da Corte. Isso porque nessa parte desse livro,
a Bíblia vai nos apresentar as histórias oriundas dos palácios, as histórias de reis e rainhas, príncipes e princesas, servos e vassalos. E nesse texto, no capítulo 9 especial que eu acabei de ler, a Bíblia vai nos contar aqui a história de um príncipe chamado Mefibosete. Mas a história desse príncipe, ela não parece muito justa. Ela mais parece uma tragédia do que qualquer outra coisa. Tudo começa quando esse menino ainda era muito novinho. Ele nasceu em berço de ouro. Ele vestia as melhores roupas, comia as melhores comidas, tinha servos e empregados e empregadas. Ele tinha os melhores professores, os melhores brinquedos. Aliás, ele era o neto de um rei. Se não bastasse, a sua posição era uma posição privilegiada. Esse menino seria ou muito rico, ou herdeiro de muitas terras. Mas expectativas maiores rodeavam a vida daquele menino. Muitos acreditavam que ele iria se tornar o rei da casa de Israel. Se sentaria ao trono e governaria a nação. O seu pai tinha as melhores expectativas a seu respeito. Por isso, quando ele nasce, ele dá o nome de Meri-Baal, que quer dizer valente de Deus, guerreiro do Senhor. Ele acreditava, o seu pai, sim, que esse menino cresceria, se tornaria um líder forte, ousado, impetuoso, capaz de liderar a casa de Israel. Mas o que aconteceu é que um dia esse menino está brincando no palácio, como as outras crianças fazem, brincando ali, e vieram mensageiros de longe trazendo más notícias. Eles vêm com notícias péssimas. Seu pai e o seu avô, que estavam numa guerra, numa batalha, haviam morrido. Do dia para a noite, a vida desse menino muda. Um grande tumulto começa a acontecer no palácio. As pessoas desesperadas tentando fugir. Aquele menino agora estava sentenciado de morte, porque quando um novo rei assumiu o poder, os descendentes do trono, eles estavam fadados à morte. E está aquela confusão, aquela bagunça dentro do palácio. E aí, a ama daquele menino, que o cuidava como se fosse o seu filho, que o amava, querendo protegê-lo, pega aquele menino nos braços, no seu colo, e sai correndo com ele, tentando fugir, tentando levar para longe daquela confusão. Mas no meio do caminho ela tropeça. Aquele menino cai dos seus braços, das suas mãos, se espatifa no chão, e ele começa a chorar desesperadamente, angustiado. E aquela mulher pega ele com carinho de novo no colo, mas as suas duas perninhas haviam sido quebradas. Aquele menino está chorando, e a Bíblia diz que depois daquele dia, Mefibosete nunca mais pôde andar de novo. Ele se transformou num coxo, num paralítico. E agora aquela mulher, ainda tentando proteger, o leva para Lodebar. Lodebar significa não palavra, terra do silêncio. E ele fica escondido ali. Durante anos, Lodebar é o lugar onde os nossos sonhos morrem, onde nos tornamos reféns do medo. Lodebar é o lugar onde príncipes se transformam em mendigos. Aquele jovem ficou 17 anos escondido naquela terra, longe de tudo e de todos, vivendo de favores dos outros. Até que um dia, depois de 17 anos, o rei Davi lembra de uma promessa que fez para Jonatas, pai de Mefibosete, e manda alguém procurar se havia algum herdeiro, algum descendente de Jonatas. E ele é chamado de Lodebar para se assentar à mesa do rei. Essa manhã eu vim dizer para você que há lugar na mesa do Rei dos Reis e dos Senhores para você. Há lugar na mesa do Rei. Há lugar na mesa do Rei para mim e para você. Talvez ouvindo essa história você ficou se perguntando o que ela tem a ver comigo. E eu creio que todos nós temos histórias tristes para contar. Todos nós temos as nossas tragédias pessoais de vida. E talvez em algum momento você já se sentiu como Mefibosete. Talvez como aquele menino você perdeu algum dia uma posição de destaque. Ele era um príncipe e virou mendigo. Você era bem quisto, talvez dentro de casa, talvez no trabalho. Talvez era bem sucedido no que fazia. Mas do dia para a noite as coisas mudaram. Houveram intrigas na família, houve separação, você perdeu o que tinha, perdeu a posição, perdeu o emprego, perdeu o trabalho. Talvez você se sinta como Mefibosete, uma vítima das adversidades da vida. Do dia para a noite ele perde o pai e o avô.
ele vira um órfão. Talvez você perdeu alguém que lhe era importante, um relacionamento que você tinha, um namorado, uma noiva, uma esposa. Talvez você perdeu alguém da sua família que te era especial, te era caro. Talvez você chegou aqui e se sinta como Mefibosete, uma vítima das adversidades da vida. Mas se não bastasse, talvez você se sinta como aquele jovem. As mãos que deveriam o cuidar foram as mãos que o machucaram. Aquela ama queria cuidar, proteger aquele menino, mas ela tropeçou, ela caiu e agora ele é um inválido, um coxo, um paralítico. Talvez as mãos que deveriam cuidar de você foram as mãos que te machucaram. Você entregou teu coração para alguém, você se despiu, se entregou completamente e aquela pessoa te traiu, te machucou, foi embora, te largou. Talvez você perdeu alguém que deveria cuidar de você, o seu pai ou sua mãe. Em vez disso, eles deixaram palavras que te fizeram mal, comparações que não saem da sua cabeça. Talvez um tio, um avô, alguém que deveria cuidar de você, foi quem te tocou de uma maneira indevida. Talvez você se sinta como um Mefibosete. Talvez você chegou aqui e os sonhos morreram. A esperança foi embora. Você agora sente a sua estima indo abaixo completamente. As expectativas foram todas frustradas. Quando ele se apresenta para o rei Davi, ele vai dizer: eu sou um cão morto. Quem é você para que se preocupes comigo? Quem sou eu para que você se preocupes comigo? Talvez você chegou aqui se sentindo assim. A história de Mefibosete é a história dos que se sentem menos competentes, menos capazes. É a história da jovem que olha no espelho e se acha feia demais. É a história do jovem que não consegue tirar algumas palavras e comparações que o põem para baixo da sua mente. É a história dos magros demais, dos gordos demais, dos pequenos demais, dos altos demais. A história de Mefibosete é a minha e a sua história. Mas hoje, meu irmão, eu vim dizer para você, como aquele jovem foi chamado um dia pelo rei Davi para sentar-se à sua mesa. Jesus está hoje aqui nesse lugar. Ele está te convidando, dizendo: filho, vem, há lugar para mim, há lugar para você na minha mesa, há lugar para você diante de mim. E eu quero te dizer esta manhã o que vai acontecer na sua vida se você resolver atender esse chamado de Jesus e sentar-se à mesa do rei. Eu queria te apresentar o que Deus vai fazer na sua vida hoje, em nome de Jesus. Primeira lição que eu aprendo com esse texto: na mesa do rei, Deus trata os nossos medos. Se você hoje decidir ouvir o chamado, o apelo de Jesus e sentar-se à mesa do rei, Deus vai tratar os teus medos. No versículo 7, ele vai dizer: então lhe disse Davi, não temas, não temas. Quando esse jovem se apresenta para Davi, a primeira palavra que ele diz a ele é: não temas. E essa expressão, essa palavra, aparece na Bíblia 366 vezes. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, cada dia que nós levantamos, acordamos pela manhã, Ele estivesse dizendo: filho, não temas, eu estou contigo. Filho, não temas. Para cada dia do ano, Deus está dizendo: você não precisa temer, eu estou contigo. São várias as palavras. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43, versículo 1 e 3 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu serei contigo por onde quer que andares. Se você se assentar à mesa do rei, meu irmão, Deus vai tratar os teus medos.
Eu acho lindo isso. E acho bonito ver essa manifestação do cuidado de Deus na vida de pessoas. Um dia eu estava saindo da igreja e encontrei um jovem que estava muito abatido, muito angustiado. Eu fui dar um abraço naquele jovem e falei: o que está acontecendo, querido? E esse jovem tinha uma história muito triste para me contar. Ele havia casado há poucos meses. A sua esposa era uma moça cadeirante da nossa igreja. Nós fizemos uma festa linda para ela. Mas passados alguns meses, ela contraiu uma doença, uma enfermidade e acabou falecendo. E aquele jovem recém-casado, viúvo, estava ali diante de mim, angustiado, triste. E eu falei: querido, como é que estão as coisas? Ele falou: pastor, tem dia que eu não consigo dormir. Eu ponho a cabeça no travesseiro e me vem tantos medos. O medo de ficar sozinho, o medo de recomeçar. O medo é algo que toma conta do meu coração. E ele está dizendo isso. E tem um menino lá na igreja, que ele é um menino especial. O nome dele é Wagner, a gente chama ele de Vaguinho. Ele tem uma deficiência, mas esse menino é um menino muito alegre, muito espontâneo. Eu estou conversando com aquele jovem e o carro do seu pai passa e para ali onde a gente está. E aquele menino abre o vidro, o Vaguinho, aquele menino especial. E ele grita: Michel, Michel, um versículo para você. E ele recita ao final do Salmo 4. Ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu olhei para aquele irmão, o Vaguinho não entendeu nada, foi embora. Falei: cara, Deus está falando contigo. Deus está dizendo: você não precisa ter medo, porque quando você está dormindo, eu estou cuidando de você. Aleluia! Na mesa do rei, Deus trata os nossos medos. Essa foi a história da minha avó. Uma mulher que tinha que cuidar de 4 filhos, o marido tinha ido embora. Ela agora estava doente, não tinha como trabalhar, sem recursos para sustentar a sua família. E ela entra no quarto desesperada, morrendo de medo. O que vai acontecer agora? Ela pega a Bíblia e fala: Deus, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor realmente se importa comigo, me dá uma palavra. E ela abre a Bíblia e cai em Isaías 54, versículo 4 e 5. Olha que Deus diz para ela: não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não serás humilhado. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Ela fechou a Bíblia naquele dia, reuniu os filhos na sala e falou: Deus falou comigo, que a partir de hoje Ele vai ser o meu marido, não vai faltar nada nessa casa, porque o Senhor é com a gente. Meu pai cresceu, os meus tios cresceram, hoje Deus tem usado a vida deles porque eles presenciaram o que é alguém sentar-se à mesa do rei e ver Deus tratando os seus medos. Eu não sei quais são os seus temores, eu não sei qual é o seu medo. Talvez você tenha medo de ficar sozinho, talvez você tenha medo de frustrar as pessoas que você ama, talvez você tenha medo de escuro. Eu não sei quais são os seus medos, mas eu vim dizer para você que na mesa do rei, Deus trata os nossos medos. Há lugar para você na mesa do rei. Há lugar para você na mesa do rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição: na mesa do rei nos tornamos alvo da bondade, da benevolência de Deus. Ele vai dizer assim: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E quando nós aceitamos o convite de Jesus e nos assentamos à mesa do rei, a Bíblia vai nos mostrar que nós nos tornamos alvo da benevolência, da bondade de Deus. Não porque mereçamos, não porque Deus teve pena de nós, não, simplesmente porque Deus ama o seu Filho Jesus Cristo, que foi esmagado, destruído, arrebentado na cruz do Calvário, por minha causa e por sua causa. Por causa disso, por causa desse amor, Deus tornou eu e você, nós somos alvo da bondade, da benevolência de Deus.
Aleluia, porque eu prego esse evangelho da graça irresistível do Senhor. Aleluia, porque você pode sim, meu irmão, sentar-se à mesa do rei. Há lugar para mim e para você. Nós somos alvos da bondade de Deus. E eu louvo a Deus porque isso se manifesta de diferentes formas. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui pregar em Maceió. E naquela terra, estava pregando, entra um rapaz que vivia na rua, e ele estava participando do culto da ministração, e quando eu fiz o apelo, quem queria aceitar Jesus, ele foi à frente. O nome dele era Veronilson, Veronilson. E o pastor da igreja me apresentou, Veronilson, ele vivia sempre ali nas ruas, perto da igreja. Ele falou: Michel, será que não dá para você levar o Veronilson contigo? Eu sei que vocês têm um trabalho, uma casa de recuperação, o Ceifar. Será que não dá para a gente tratar esse menino? E levantaram uma oferta e nós viajamos para Curitiba, eu e o Veronilson. E eu não me esqueço quando nós entramos no avião, eu sentado, o Veronilson do lado. Eu fiquei aqui na janelinha. Na hora que o avião começou a levantar voo, o Veronilson desinvestou a rir. Ele ria. Deus é bom demais, pastor. Ele chamava eu de pastor. Deus é bom demais, pastor. Eu nunca vi de avião, olha onde que eu estou agora. E aí, nós começamos a conversar, e o Veronilson começou a contar os causos da sua vida. Ele começou a me dizer: pastor, e pensar que alguns dias atrás eu estava assaltando a guarita lá do condomínio fechado. O rapaz estava dormindo, eu rendi o vigia, entrei no condomínio. E aí ele começou: pastor, eu estava usando crack, heroína, e todo mundo olhando para a gente no avião. Cala a boca, Veronilson. Chegamos aqui, Veronilson foi se tratar, ficou quase um ano no Ceifar, depois saiu, foi trabalhar na igreja, trabalhou na limpeza, depois foi promovido, foi para a guarita, e aí estava trabalhando, mas um dia esse jovem teve uma recaída, se perdeu, e eu não tive mais notícias do Veronilson. Esse ano agora, estava recém-casado, fui de férias para Maceió, e a gente estava indo para a igreja. No caminho da igreja, eu escuto alguém me chamando: Michel, Michel. Eu olhei para minha esposa, Ciro: você está ouvindo? Alguém me chamando assim: Michel. Aí de repente falou: pastor. Opa, eu conheço esse cara. Aí eu olhei Veronilson do outro lado da rua. E eu fui. Ele não conseguia olhar nos meus olhos, olhava para baixo, todo arrebentado, perna arrebentada. E aí eu: oi, cara, o que você está fazendo aqui? Ele: pastor, olha só, caí de novo. Aí dei um abraço nele e falou: ó, não conta para ninguém lá da minha situação em Curitiba. Estou contando um monte de gente, olha que vergonha. Envergonhado. Aí dei um abraço nele e tal, fui para o culto. E o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Você precisa fazer alguma coisa por esse cara, vai atrás dele. E aí quando terminou o culto, saiu eu e minha esposa, meus pais estavam juntos também. A gente saiu no meio das ruas, lá, cada beco que entramos, procurando o Veronilson. Aí achamos ele assim numa viela, numa ruazinha, ele descendo com um outro cara. Quando ele me viu, ele deu um cutucando o cara, assim, falou: eu não te falei? Não falei que ele vinha atrás de mim? Dei um abraço nele e combinei com ele: olha, eu vou te levar de novo, a gente vai começar o tratamento mais uma vez. E já faz alguns meses que eu trouxe o Veronilson de volta. Ele está se tratando lá no Ceifar. Por quê? Porque ele merece? Não. Porque eu tenho pena dele? Não. Porque o Veronilson é alvo da bondade, da benevolência de Deus. Eu vim dizer: há lugar para o Veronilson, há lugar para mim, há lugar para você na mesa do rei, meu irmão. Nós somos alvo da bondade de Deus, porque Jesus morreu por nós. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Terceira lição: na mesa do rei, nos tornamos herdeiros de promessas. Olha o que diz a palavra: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Aleluia. Na mesa do rei, Deus não apenas nos torna alvo da sua bondade, trata os nossos medos,
Mas a Bíblia diz que quando nos assentamos à mesa do rei, nos tornamos herdeiros de promessas, herdeiros de Deus. E as promessas que estão contidas na Bíblia são promessas para mim e para você que alcançam a eternidade. Em 1 Pedro, a Bíblia vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos para uma herança inacessível, incorruptível, infalível, reservada nos céus para mim e para você. Aleluia! Você é um herdeiro de promessas. Você pode se tornar hoje um herdeiro de Deus. Aleluia! Eu ouvi uma historinha de um menino que em casa foi fazer sua devocional, pequenininho, devia ter uns 6, 7 anos. E ele chegou à beira da cama, se ajoelhou e começou a orar. E o pai estava passando por ali, chegou na porta do quarto do filho e ficou olhando, viu o filho orando, ficou todo orgulhoso, meu filho ali orando, e ficou prestando atenção na oração do filhinho. E aquele menino ajoelhado dizia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, R, S, T, U, V, X, A, B, C, D, K, L, M, N, O, P, Q, A, B, C, D. 15 minutos orando o abecedário. Quando ele terminou a oração, o pai chamou aquele menino: filho, que legal que você está orando, estou aqui orgulhoso. Mas me explica, por que você está orando o abecedário? Ele disse: sabe o que é, pai? Eu não sei fazer essas orações bonitas que vocês fazem. Então eu pensei assim: se eu orar o abecedário, Deus pode juntar as letras e formar as palavras daquilo que eu preciso. Eu tenho certeza que aquele menino foi abençoado por Deus. Sabe por quê? Deus sabe tudo que eu e você nós precisamos. E por isso Ele deixou promessas na palavra dEle. Promessas. Para mim e para você, nós somos herdeiros das promessas de Deus. E se hoje, mesmo sem saber como uma criança disser: Deus, eu não sei como, mas eu quero me relacionar contigo, eu quero te conhecer, Deus vai te tornar um herdeiro de promessas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas não termina assim. A última lição: quando nos assentamos à mesa do rei, recebemos uma posição de honra. E o versículo 7 termina assim: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E olha como termina: e tu comerás pão sempre à minha mesa. Glória a Deus. Deus restaura a vida daquele menino. Agora ele é colocado numa posição de honra. E eu fico imaginando Mefibosete se preparando agora para sentar-se à mesa do rei. Anos que ele era um mendigo, ele deve ter tomado um bom de um banho. Se preparou, chegou cheiroso, sentou à mesa. Eu fico imaginando agora Aminon do lado, Absalão do outro, Salomão assentado à sua frente, e Davi levanta na beira da mesa e diz: quero apresentar para vocês o Mefibosete. E se eu tirasse uma foto desse momento e perguntasse para vocês: quem é Mefibosete nessa foto? Vocês não saberiam me dizer. Sabe por quê? Na mesa do rei, pequenos se tornam gigantes. Glória a Deus. Na mesa do rei, os fracos são fortalecidos. Na mesa do rei, as nossas debilidades, as nossas enfermidades são cobertas pela toalha da graça de Deus. Na mesa do rei, nós somos colocados entre príncipes e princesas. Tomamos lugar de filhos, filhas, porque Deus nos exalta e nos coloca numa posição de honra que não merecemos. Mefibosete voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ele era um príncipe escolhido por Deus. Hoje eu vim dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, que há lugar na mesa do rei para você. Se você sentar-se essa mesa, você pode ser um pequenininho, mas Deus vai te transformar num gigante.
A toalha da graça vai cobrir as tuas imperfeições e as tuas fraquezas, e você vai ser fortalecido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus.